Então, o rei de Moabe, eles tinham um pacto com Acais e Jezabel. E quando Jorão chega e começa a impor mais impostos sobre aquele povo, o rei fala assim: olha, eu tinha um acordo com teu pai, eu tinha um acordo com a tua mãe, mas com você eu não tenho. Então, Jorão era rei de Israel. Naquela época a nação era dividida entre reino do norte e reino do sul. Quando Salomão morre, Roboão também impõe impostos sobre a nação e a nação se divide. Jeroboão com o reino do norte, que é Israel, cuja capital é Samaria, e Roboão fica com o reino do sul, que é Judá, Judéia, e a capital é Jerusalém. Então aí você está dividindo. E por isso que quando você fala Israel e Judá, 10 tribos estão com Israel, 2 tribos estão com Judá. Judá e Benjamim, e as outras 10 estão com Israel. Amém? Entenderam aí a divisão? Israel, Judá, e aqui Edom, que são os edonitas, que são co-irmãos, né? Eles são irmãos de Jacó. E aí, Jorão se junta a Josafá não pergunta para Deus, e eles vão para a guerra contra Moabe. Nem era uma guerra de Josafá, homem de Deus, mas ele, sem perguntar para Deus, ele vai para essa guerra. Chegando lá na guerra, no deserto de Edom, falta água para os soldados, para os animais e para todo mundo. Falta água para todo mundo. Então eles se veem no meio de uma crise, no meio do deserto. E o tema hoje é passos de esperança em meio ao deserto. Passos de esperança em meio ao deserto. Talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida hoje. Eu queria dizer para você, e eu quero que você guarde isso já no seu coração: Deus interfere em nossas crises. Deus interfere em nossas crises. Deus envia a resposta no meio do deserto. E aí, eu quero separar as figuras de Jorão e Josafá. Quem teme a Deus quer ouvi-lo. Quem não teme quer culpá-lo. Guarda isso. Quem teme a Deus quer ouvir a Deus. Quem não teme quer culpá-lo. Josafá pergunta: não tem um profeta na qual a gente possa consultar o Senhor? Essa é a visão de Josafá, que teme a Deus. A visão de Jorão é: o Senhor nos ajuntou aqui. O Senhor nos trouxe, juntou 3 reis para nos matar. Quem teme a Deus quer ouvi-lo. Quem não teme quer culpá-lo. E aí eu entro naquele texto, naquela história que a gente tem sobre o nosso egoísmo. Deus é bom ou Deus é mau? Para um, Deus é mau, porque levou o povo para o deserto passar sede. Para o outro, Deus é bom, porque haverá um milagre no meio do deserto, amém? Um pastor uma vez falou o seguinte, eu já contei essa história. Ele desce do aeroporto, o telefone dele toca: pastor, minha filha morreu, 9 anos. Oramos durante 5 anos para que ela fosse curada de leucemia. Deus a levou. O pastor dali mesmo já pega o carro, o táxi, o Uber, direto para o cemitério para fazer o sepultamento. No meio do caminho ele recebe o telefonema: pastor, meu filho nasceu, oramos por tanto tempo, aquela gravidez de risco, nasceu saudável. E o pastor: e aí? Estou indo para um velório de uma menina que nós oramos, Deus a recolheu. Estou indo, recebi uma ligação que o filho nasceu. E ele começa no enterro dizendo, no velório: Deus é bom ou Deus é mau? Deus é mau porque tirou a vida de uma criança de 9 anos que lutava desde os 5 anos com a leucemia. E Deus é bom porque deu a vida a alguém que estava para nascer de forma mais complicada, em risco. Deus é bom ou Deus é mau? Deus é bom. Deus não
vida, independente da nossa circunstância ou do nosso egoísmo. Ele não serve ao nosso egoísmo. Se ele não faz, ele é ruim. Se ele faz, ele é bom. Você está classificando Deus de acordo com o que você quer, de acordo com o seu egoísmo, e não de acordo com o que Deus é. Deus é bom, Deus é amor, fonte de água viva. Amém? Amém. Ouça Deus. Quem teme a Deus quer ouvi-lo. Quem não teme quer culpá-lo. Primeiro passo que você precisa dar para ter uma esperança em meio ao deserto: ouça a Deus. Ouça a Deus. Deus não é culpado das nossas decisões independentes. Quem levou o povo para o deserto e para essa guerra foi Jorão e não Deus. Deus não é culpado pelas nossas decisões independentes. Muitas das vezes você entra no deserto porque você quis. Não, Deus tem um propósito aqui. Sim, Ele tem, porque Ele intercede pelas nossas crises. Ele intercede no meio das nossas crises. Mas foi você, foi Jorão que levou o povo e os 3 reis para o deserto. Então cuidado com as suas decisões. Cuidado com suas decisões. Cuidado. É comum culpar a Deus por nossas decisões humanas. Adão, Eva, cadê você? Por que vocês comeram? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi essa mulher. Não. Aí fala para ela: e Eva, o que houve? Foi a serpente, esse animal que o Senhor colocou no Éden. A culpa é sempre de alguém. Precisamos ter a responsabilidade de entender que às vezes nos colocamos no deserto porque fizemos as escolhas erradas. Todas as vezes que você procura um culpado por seus erros, isso é um sinal que você ainda não se arrependeu. Se você está passando pelo deserto, você se arrepende das decisões que você tomou. Se você começar a culpar as pessoas, você está demonstrando que ainda não se arrependeu. O resultado do povo ficar vagando no deserto foi porque o rei Jorão levou para o deserto, e lá ele ficou culpando a Deus. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz: de que se culpa o homem? Em meio à crise no deserto, aquele que tem esperança ouve mais e fala menos. Em meio às crises do deserto, aquele que tem esperança, ele ouve mais e fala menos. Jorão murmurava, Josafá quer ouvir. Jorão põe a culpa nos outros, Josafá quer entender o que está acontecendo. Por que nós estamos passando por isso? Deus, por quê? Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava ou que molhava as mãos de Elias. Um cristão verdadeiro quer ouvir a Deus em meio à adversidade. Guarda essa chave aí, guarda esse primeiro passo. Um cristão verdadeiro quer ouvir a Deus em meio à adversidade. O que você faz quando você está passando por um momento difícil? Você está com os seus ouvidos? Você faz o quê? Você ora menos? Uma coisa que os judeus faz quando ele está em crise, ou quando ele está passando por algum momento, ele coloca 7 vezes mais a sua oração, a sua leitura, a sua dedicação, o seu momento com Deus. Quando você está vivendo momentos de dificuldade com a sua família, com o seu filho, financeiro, saúde, o que você faz? Você abandona